episódio mais aguardado da história do Growthcast com meu irmão, amigo Thiago Conce. Gratidão, cara. Conseguimos, hein? As pessoas ainda têm dificuldade em ver a atividade de vendas como uma profissão. Velho, todo empreendedor de sucesso é vendedor. Cara, antes de você empreender, tem uma experiência em vendas. Eu acho que parte dessa geração mimimi que a gente tem é falta de porrada, é falta de passar por problema. Cara, a primeira coisa, pra mim, é a dor da maioria das outras áreas. É falta de mão de obra qualificada. Justamente porque não tem uma educação formal. Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. O episódio de hoje, cara, eu acho que esse é o episódio mais aguardado da história do Growthcast. A gente vai falar sobre alta performance em vendas, como transformar vendedores em líderes, com meu irmão, amigo Thiago Conce. Gratidão, cara. Conseguimos, hein? Vai rolar, além do podcast, um Rola no Jiu-Jitsu, que vocês vão ver o apanhando. Vai fazer aqui. Deixa o seu nome aqui, né? Preenche esse SLP aqui que a gente vai mandar pro seu vídeo, aí o rei rolando. Tu é faixa preta há quantos anos? Desde 2011. Nossa, tô ferrado. Não, sem chance Era nenhuma, tudo preto cara. e branco na época. Tá treinando há mais tempo. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine. Vamos pra mais um, Léo? Bora. Esse aqui, pô, mais aguardado. O cara mais inteligente cara. da mesa. É o mais inteligente, sem dúvida nenhuma. Né? E engraçado que a gente tava falando num outro podcast sobre talento, né? E o Laza falou, cara, pega o talento e bota num domo de vida. É o que eu faço com o Léo. Toda hora vem alguém querendo roubar ele, oferece Tá égua. falando de suco? Tá bem hoje. Não precisa vir trabalhar se estiver legal. Ó, com quase 20 anos de experiência de mercado, é o mentor de vendas mais requisitado do Brasil. Além disso, é líder do movimento Orgulho de Ser Vendedor, cofundador do Sales Club, maior comunidade de vendas do Brasil, formado em relações públicas e com estudos avançados de comunicação pela Universidade de Salamanca, na Espanha. E também é pós-graduado em gestão de comunicação e marketing pela Universidade de São Paulo. Autor do livro Vendedor Bonzinho Não Fica Rico e Vendas Não Ocorre por Acaso. Já treinou mais de 150 mil vendedores e impacta mensalmente, esse número está errado porque eu vi um print seu, mais de 11 milhões de pessoas com seus conteúdos digitais sobre vendas e gestão. Caramba, faltou fôlego, hein, cara? Faltou. Uma Que parte mais trajetória. importante é que eu sou pai do Martim e do Theo, casado com a Flávia, filho do Darwin e da Geni, faixa preta de jiu-jitsu, pô, muito legal, isso me ensinou muita coisa, e que eu amo sertanejo, vinho, cachaça, cerveja, são as minhas outras paixões. Vou te falar, cara, o que eu mais sinto falta dos seus Pá, clubes são os nossos happy hours, cara. Velho. aquilo é A gente genial. ficava até tarde tomando vinho, contando Aquilo. história, era muito bom, né? E a cara? galera, no engajamento, cara, é muito, cara, é difícil arranjar alguém que trabalhe com venda que não gosta de uma é difícil. Não falando que é proibido, que é errado, não, mas é difícil, né, cara? E fica tudo mais lindo, né, cara, com vinhozinho. E, Costa, cara, eu conheço muito a tua história. Mas tem muita gente que não mas tem conhece. muita gente que não conhece, né, cara? E você é um cara, velho, simples, gente como a gente. E, cara, como é que você conseguiu ganhar toda essa visibilidade, treinar 150 mil vendedores? Como é que você saiu de um gestor de uma imobiliária? Foi isso que você começou, não foi? Eu trabalhei, na verdade, eu comecei trabalhando vendendo publicidade no SBT. Sério? Assim que comecei. Antes eu fazia a gente brincava, fazia executivo de fronteira, né? Que é o nome bonito para moambeiro. Pegava uma coisa no Paraguai, fazia aqui, fazia um rolinho, recebia umas coisas em Bauru. Sempre gostei de fazer rolinho em dinheiro, né? Sempre gostei de fazer dinheiro, né? E fui morar fora do país muito cedo. Então, quando eu voltei, eu não tinha muita experiência, tal, tinha pouco conhecimento, fui estudar, tal, mas não era nada de vendas, nada. E sempre gostei de dinheiro. Então, em geral, quando você não tinha muito conhecimento nem muita experiência e tal, e queria ganhar um pouco mais do que a média, o que sobrava era da área comercial, né? Então, eu comecei trabalhando com lá. Na verdade, eu comecei apresentando o programa. Era um programa de vendas. Você lembra do tipo Shop Tour? Só que era um outro nome. Depois eu até trabalhei no Shop Tour depois. Mas aí eu comecei apresentando, mas deu 4 meses assim, caiu muito a quantidade de propaganda. Eu ganhava por gravação. Aí eu fui Etienne, chamava minha gerente na época, e aí eu fui falar com ela, que eu queria ganhar mais dinheiro, o que fazer? Ela falou, eu tô sem vendedor, então eu não consigo, eu fico aqui no escritório, eu tenho que sair, eu tô visitando pouco. Você não tem ninguém para indicar, não? Eu falei, me fala como que funciona aí, como que eu ganho e tal, trabalho, que eu tenho um monte de amigo meu que trabalha com venda, né? Como a maioria de nós, a gente nunca quis trabalhar com venda, né? Aí ela falou, funciona assim, tá? Você vende isso, você ganha tanto. Aí você vende um contrato de 6 meses, você ganha 6 meses. Aí você vende um contrato de 1 ano, você ganha uma parcela pura. Eu falei, se eu vender um, eu fico ganhando o ano inteiro. Eu falei, se eu vender esses aqui, eu falei, você ganha 5 desses vezes
Eu falei, cara, mas isso aqui é 10 vezes mais que eu ganho apresentando. Eu falei, não. Aí, como eu conheci bastante gente lá no interior, né? Em Bauru, em São Paulo. Eu falei, não, me dá esse negócio aqui que eu tenho uns amigos, tenho dono de garagem, que a gente fazia muita garagem e tal, loja de imóveis e tal. Eu falei, cara, eu tenho um monte, deixa eu... Aí começou dali. Depois eu fiz outros programas, fui gerente, trabalhei em construtora também, fui gerente de construtora, trabalhei com eventos, né? Trabalhei em empresa de eventos, fiz formatura, vendi álbum de formatura, fiz de quase tudo. Aí, então, aí isso foi dando conhecimento. Aí foi até entender em um momento que eu comecei a patinar muito e eu comecei a procurar alguma coisa. Falei, cara, como é que a gente desenrola isso aqui? Aí eu conheci um livrinho desse tamanho pequenininho, para quem tá vendo assim, aquele livro perfeito para vendedor. Ele é pequeno, a letra é grande, tem um monte de figura e tem pouca página. Chamava Show em Vendas, do César Frazão. Né, o César Frazão tem mais de 20 livros escritos, né, na área. E aí eu não sei quem me deu aquilo, comecei a ler, falar, quando o cara não quer comprar de você porque o seu preço é maior, como é que você fala? Aí tinha lá uma página, como é que você aborda para ganhar a confiança da pessoa? Bem simples assim, bem didático. Eu falei, caramba, deixa eu ver. E aí eu comecei a aplicar aquilo, falei, caramba, tem um método, tem um negócio. E de lá eu conheci a KLA, na época, que era a maior empresa, né, de eventos empresariais que tinha no Brasil. E aí eu comecei a fazer esses investimentos. Eu fui nos eventos e comecei a ver que a venda tinha toda uma estrutura, uma metodologia. Imagina, isso há 20 e poucos anos atrás, hoje bem menos que a gente tem conhecimento. Aí a partir daquilo lá eu comecei a desenrolar, a ter muito mais resultado. Aí eu comecei a entender sobre gestão. Eu falei, será que isso aqui funciona com outros? Aí quando isso aqui me deu start, aí eu saí de um lugar para trabalhar de gerente numa outra empresa menor, mas porque eu queria trabalhar de gerente. Para ver se eu conseguia fazer isso, escalar, multiplicar. Quando eu fui para lá, a gente deu um puta de um salto, né? Porque tinha 17 anunciantes, era uma outra TV e tinha tudo para dar errado, porque era uma TV fechada, a cabo, tinha que brigar com a Bandeirantes na época, tinha 120 cidades que rodava e tal. Falei, cara, pegamos com 17, em 6 meses tava com 115 anunciantes. Caraca. Né? Então, inclusive, o Alexandre, que é parceiro nosso aqui, foi meu primeiro vendedor lá. Aí, tudo, metodologia, controlando o número, para tudo aquilo que a gente... Aí eu falei, cara, isso aqui funciona. Aí eu falei, cara, agora em vez de eu construir o estádio, eu vou vender o cimento. Eu falei, vou começar a divulgar isso aqui para as outras pessoas. Porque eu já estava começando a ver lá no início do YouTube, isso tem muitos anos, que as pessoas estavam começando a consumir por lá. Eu falei, como é que eu consigo entregar isso? Então, Facebook e YouTube. Aí de lá, a gente começou a estourar e tal. Aí tem um monte de história na época, eu cheguei a 45 mil inscritos no canal, entrou um hacker, apagou tudo, perdi tudo. Jura? Aí eu descobri que era na época um sócio meu, tá? Cara, assim, uma puta uma história, parece um storytelling. Caraca. Mas aí descobri, aí eu recomecei do zero e hoje estamos com 500 mil de inscritos lá. Cara, Muito louco. tem uma. Parabéns pela trajetória. Cara, aprendi muito contigo. Acho que, porra, muito do que eu faço hoje, cara, foi contigo. E engraçado que a gente se conheceu, galera. Vocês não sabem, mas lá atrás, 2019, né? 2019. Eu começando a fazer meus workshops. E aí o Conce, cara, eu vou. Eu falei, como assim você vai, cara? Não, eu vou lá, eu vou assistir e tal. Eu falei, sério, né? E daí começou, né? Aí a gente se encontrou, na verdade, antes. No Powerhouse. No Powerhouse. É. Exatamente, cara. Exatamente. Aí fomos. Depois foi na RD. Depois no RD. Também. Aí foi. Aí depois a gente se encontrou lá e fizemos coisas incríveis, né? Mas, cara, o que você sente que é a maior dor, né? Tem uma frase sua que eu gosto muito, que me mostra um vendedor que estuda. Como é que é? O que estudou mesmo tanto que o médico e eu te mostro milionário. O que você entende que hoje é o grande desafio das forças comerciais e das áreas de vendas? Olha, tem os dois lados. Ela está interligado, mas você tem ali a equipe comercial e você tem a parte da empresa, né? Como a gente faz muita palestra há muito tempo, a gente faz quase 100 eventos por ano, há uns 8 anos, aí tem toda a parte dos seus clubes também e tal. Então a gente acaba tendo acesso, igual a você, né, a muita operação comercial. Que a gente faz brief pra caramba, entra lá pra entender e tal, então você acaba tendo boas práticas ou não. Cara, a primeira coisa, pra mim, é a dor da maioria das outras áreas. Falta de mão de obra qualificada. Então, assim, eu conversei com 2 pessoas já hoje de manhã e de áreas completamente diferentes, e as duas, no final, reclamando a mesma coisa. Cara, falta mão de obra, falta mão de obra. Do vendedor falta isso. Então, falta mão de obra qualificada, né? E eu vejo muito de vendedor a falta de mão de obra qualificada justamente porque não tem uma educação formal. As pessoas ainda têm dificuldade em ver a atividade de vendas como uma profissão, carreira e tal. Por quê? Primeiro que não tem uma educação formal e segundo que a maioria das empresas não tem um plano de carreira para vendedores. Só que você vai trabalhar em grandes empresas, mas as grandes empresas não é a maior parte, né? É a menor parte das empresas. Então a maior parte das empresas do Brasil não tem. Então as pessoas não veem como isso. Então elas não sonham com isso, não se preparam para isso. Então falta mão de obra, né? Como falta mão de obra e como falta esse olhar profissional, falta olhar profissional para a empresa também.
Então, além de não ter plano de carreira, eles não têm uma remuneração em geral adequada. Né? Eles não têm um interesse, e aí interesse quando fala, né, como você falou, colocar a pérola numa caixinha linda, guardada lá, né? Você vê que quando você pergunta para as empresas, fala, cara, como que funciona aí? Ah, aqui é Pareto. Né? 20% dos vendedores fazem 80%. Ah, tá, então esses caras que fazem 20%, como que você segura esses talentos? Que plano que você tem? Sei lá, 9 de cada 10, nenhuma tem um plano para segurar os talentos. Então, até o que esse cara faz diferente, né? Que aí é a terceira coisa. E tudo vem da falta de profissionalismo. As empresas não têm método. Elas não têm um método. Por mais... Aliás, assim, a empresa ela tem um método. Ela só está documentada ou não. Né? Essa é a diferença. Porque, assim, se você não tem um método, o que acontece, Reis? Acontece que quem tem o jeito é o vendedor, não a empresa. E aí a gente volta para o grande desafio das empresas serem reféns de vendedores. Então, duas coisas horríveis. O vendedor fica com mais responsabilidade do que ele foi contratado para ter, porque ele começa a praticamente trazer os indicadores. Ele faz isso, ele não é contratado para isso, né? Não é remunerado geralmente para isso, então fica com isso. E a segunda, a empresa não consegue ela ter o controle e não consegue melhorar outra pessoa. Se eu não sei te falar, Reis, o que você precisa fazer no passo 1, no passo 2, no passo 3, no passo 4, então eu não sei. Mas onde que você está errando? Onde que eu perco venda? Onde que eu sou mais forte, né? Aí acontece vários outros erros, como por exemplo, treinamento, que é uma área que a gente tá muito dentro. Você pega todos os vendedores, coloca na mesma sala e faz o treinamento para todo mundo. Isso é treinamento para a maioria das empresas. Isso não é treinamento, mas para a maioria das empresas é assim. Então imagina, você tem desafios com fechamento e o outro não está prospectando. No final lá do risco, não sai venda, certo? Uhum. Porque um tem problema no outro, mas a etapa é diferente. Né? E aí eu treino sobre a mesma coisa. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre isso. Então, para mim, o grande principal erro é não ver o departamento comercial como departamento profissional. Porque se você olha para o financeiro, a empresa é simplesinha, mas o cara tem lá controle todo dia. Tem um RP. Ele tem um RP, ele faz conciliação bancária, ele bate ele bate, por quê? Porque eu não posso não ter controle sobre o dinheiro que está lá. Só que quem gera o dinheiro que está lá é o departamento comercial. Então as pessoas não têm o mesmo olhar sobre vendas do que sobre qualquer outro departamento, principalmente, por exemplo, do financeiro. Então, para mim, esse desdobra em todos os outros problemas. Falta de metodologia, remuneração, não prende as pessoas, não tem plano de carreira. Mas, para mim, é não olhar o departamento comercial como um departamento profissional. Cara, tinha uma coisa engraçada, cara, que a gente sofria no Sales Club, que vinha assim, um senhorzinho, né, do interior do Goiás, né? Aí ele levantava a mão e falava assim: oi, eu tô com uma dificuldade com os meus vendedores, porque ano passado a gente fez 200 milhões e controlar eles 150 na planilha de Excel, né? Aí a gente olha um pro outro e fala assim, mano, cara, a gente tá fazendo uma coisa errada com a nossa vida. Tô fazendo um quinto disso aí, CRM, processo, não sei o quê. Você vê. E, cara, e o Léo, ele tem uma... vira e mexe, né? Dá problema em vendas, a culpa é de marketing, né? Esse é o mais fácil. Não. Aí o Léo, cara, ele pega o computador dele e vai lá e se enfurna em A marketing. culpa é minha, eu ponho né? quem quiser, Aí, né? o que você faz lá, cara? Quando você fica dentro do departamento de marketing, por que você fica lá trabalhando lá? Cara, geralmente eu analiso. Hoje eu olho mais pro funil, né? E cada vez mais eu tô olhando pra isso. Por exemplo, agora eu olhei pra visão do CAC, né? Ele explica o que é CAC. CAC, que é o custo de aquisição de novos clientes, né? Toda empresa deveria analisar esse indicador. Quanto custa trazer um novo cliente para a empresa? Recebi lá o orçamento de marketing e tal. Seu orçamento é tanto. Beleza. Só que a empresa, até no financeiro ali, tá olhando para a visão do CAC e não olhando em si para a visão do marketing. Eu falei, beleza, então agora eu quero olhar o CAC. Vou olhar toda a visão, inclusive a área de vendas, inclusive a área de CS. E vou otimizar tudo, não vou otimizar só marketing, né? Por quê? Porque se eu entendo que se eu investir mais em uma ponta ou outra, eu vou aumentar a venda de alguma maneira ou vou aumentar a receita. Sem dúvida. Né? Então, eu faço a mesma coisa com os outros indicadores, que eu não olho mais só marketing, eu olho venda. Eu olho o pré-vendas, vendas e vejo o percurso do lead do começo até o fim, lá chegando na ponta de negociação, e vejo até depois, né, que é a ponta de CS, entrega de serviço, para retroalimentar toda a estratégia. Botando dado estatístico, o que eu percebi? Né? A maior parte do time tende a ser mais negativo, pelo menos o nosso time atual. Né? Isso aí depende de pessoa a pessoa. Então, toda vez que ela pega uma reunião que não é boa, alguma informação que não condiz ali e tal, às vezes até fecha essa venda, isso fica na cabeça dela.
Aí tu pergunta, e aí, como é que tá os leads e tal, não sei o quê. Tá uma merda. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Não serve pra nada. Só que o que eu fiz? Ao longo dos meses, eu montei um processo onde eu tenho dado estatístico da qualidade do lead. Só que esse dado estatístico vem da informação dos closers, né? Eles preenchem lá e tal. Só que eles não têm acesso ao gráfico final, né? Tipo, como que tá essa qualidade? Eu tenho acesso. Aí, beleza, pô, entrei na reunião, isso acontece às vezes, né? Pô, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Pô, legal, galera. Vamos ver o gráfico, vamos ver o histórico, né? No mês tal, a gente começou com um gráfico dessa maneira, ó. Tantos por cento eram bom, tanto por cento era mais ou menos, e tanto por cento era ruim. Ao longo dos meses, o que a gente vê? Uma melhoria. Chegou no último mês, ó. Cara, percentual de lead bom aqui é tipo assim, sei lá, 90%, 95%. Só que vocês estão falando pra mim que tá ruim, que são os 5%. Então, na verdade, a percepção de vocês está toda enviesada lá nos 5%. Vocês não estão vendo essa melhoria, entendeu? Então, eu botei dado estatístico dentro da área de vendas, e cada vez mais a gente está aprofundando nisso, porque senão fica muito enviesado. Fica muito na percepção do closer, de dar feedback, ou até a área de pré-vendas também tem essa questão de não tá legal, não tá com prioridade, que é um argumento muito comum, já não tem prioridade, não tem isso aqui. Beleza, pô, mas você botou urgência ali, né, na hora da ligação? Você usou o processo correto? Como é que foi isso? Por que fulano tá conseguindo fazer o agendamento e esse fulano aqui não consegue? Como é que tá essas análises? Eu nunca vi um motivo de perda no CRM e o cara falando, cara, eu fiz merda. Comprou do concorrente. É, mais caro. Eu não. Puta, cara, eu vacilei aqui, não perguntei. Eu nunca vi isso, né? A gente tem uma empresa que faz um trabalho aqui de pós lá no Sales, que é a Dose, né? O que ela fez? É um dado que a gente usa lá. Ela pegou um grupo de empresas dela, né? Ela atende, e ela pegou os motivos de perda no CRM. Ela fez uma coluna. E ela pegou esse mesmo grupo, pegou os mesmos clientes que estavam lá e entrou em contato com eles. É muito legal, cara. É muito legal. E lá eu apresento nos seus grupos, eu apresento a diferença lá. É do Cezão. É do Cezão. Ele Você viu? fez pra gente, Você viu? Caralho, fez pra gente, né? Do cacete. Mas conta. A diferença é assim, sei lá, dos 10, um deve bater. Né? Mas quais são? Não era prioridade. Por isso que você falou prioridade, não era prioridade, preço, não consegui contar, tal. Aí os caras ligaram. Falaram, o que aconteceu? Primeiro lugar lá, cara, o vendedor não deu continuidade. Tipo assim, follow-up, né? O pessoal fala 60%, né? 6 de 10, o cara não faz follow-up e tal. Aí, os motivos, quase nenhum batia com o que tava no motivo de perda. Né? Cara, quando ele fez esse trabalho pra mim, veio umas... Lembra que ele fez essa análise? Veio umas 6 vendas incríveis. 2, o cara falou, estou esperando a proposta do teu vendedor. Aí lá, viu? Não sabia disso, você tá falando agora. E olha só, agora tu pensa comigo, Conce. Eu conheço a operação do Sales e você sabe que a gente faz na Growth. Nível de organização, processo, ferramenta, exigência, acompanhamento, gestor, altíssimo. E mesmo assim os caras fazem merda. Puta que... Cara, que erguida de bola. E aí a gente... Onde que tá o grito? Por que a gente, graças a Deus, né, não para de crescer e faturar? Todos nós aqui estamos na mesa. Porque você imagina a quantidade de dinheiro que é deixado na mesa por 99% das empresas no Brasil. E deixar dinheiro na mesa é diferente do dinheiro novo, só para deixar claro. Não estamos falando de buscar dinheiro novo. É o cliente que entra, quer dizer, ele vem, então teve o custo de aquisição, esse dinheiro passou, olha, eu tenho esse dinheiro para isso, tal. Ele passa na mesa e sai da mesa sem você pegar. Eu não estou falando de buscar dinheiro novo fazer, é o dinheiro que já passa. Quanto que passa já hoje pela sua mesa, no fluxo que você tem, no modelo que você tem, com os seus vendedores que você tem, que passa e vai embora. Né? A gente tem uma pergunta no final do 6, que é, cara, como que você viu esses 3 dias, tal? Quanto que você acha que você deixa de dinheiro na mesa por não estar executando dessa maneira ou essas coisas aqui? É uma pergunta pra gente pegar os cortes lá, legal. E aí, assim, o mínimo que eu já escutei é, assim, acho que 40% do que eu faço de dinheiro. Então, sei lá, o cara fatura 10 milhões, né? 4 milhões, pelo menos, ele deixa na mesa só de erro de hoje. Esquece de melhorar a parte de prospecção, buscar dinheiro novo. Só o que tem em cima da mesa. Então, se a gente, com tudo isso, né, já tem esses erros, e você sabe, lá no Sales, toda empresa tem, né? Não se engane você, tem muito, tá? Não, na minha não acontece, é porque você não mediu ainda. Porque não, cuidado com o que você vê no Instagram, é só notícia legal lá. Cara, claro que tem muito erro, muito teste. Imagina você controlando uma planilha.
Imagina o dono da empresa 5, 6, 7, 8 anos sem ler um livro, participar de um grupo de imersão, não ter um grupo de conselho, não ter com quem... Que é o que eu fiz. Fiz uma reunião agora de manhã e perguntei, falei, cara, nos últimos 5 anos, pro dono, você participou de algum grupo, você tem conselho, você foi em algum evento, você... Não. Tá. Aí dali você já desdobra. Então, deixa eu tirar uma dúvida. Você tem a sua empresa tem metodologia, tem um método? Não. Tem CRM? Ah, CRM a gente tem. O pessoal preenche certinho? Então. O cara começa assim, então. Aí vai, você confia, você toma... Então, assim, é muito dinheiro deixado para 99% das empresas. Então, assim, a empresa funciona? Funciona. Tem empresa faturando 200 milhões no Excel? Tem. Agora, você imagina quanto de dinheiro. Não, imagina quanto que esse cara não faturaria se ele tivesse gestão, processo, metodologia e tal. E você não vai colocar tudo de uma vez, né? Só para deixar claro, né, Reis? O cara tá... Não, mas você vai dar trabalho. Tá, mas ninguém coloca tudo de uma vez. Mas primeiro você entender um pouquinho, cara, onde que eu perco? Acho que... Né, qual que é o buraco? Na minha piscina, cheia de buraco, que toda empresa é uma piscina cheia de buraco, qual que é o buraco maior? Deixa eu só tampar esse maiorzinho aqui, pelo menos num... Onde que, né? Onde que perde? Será que é proposta? Né? Às vezes é isso. Às vezes é isso. O vendedor... Tá tudo. Você tá rodando, tá adquirindo cliente, o produto é bom, tem mix, o preço é bacana, o cliente gosta, mas o cara esquece de mandar o orçamento. E você desesperado. Não, eu tenho que contratar mais marketing, eu tenho que... Aumenta Facebook. Não, é só mandar o orçamento que ajuda já bastante. É só colocar uma data, por exemplo, logo que você mandar um orçamento, né? Tá, então, terça-feira eu posso te ligar. Então tem muito dinheiro isso na mesa. Cara, eu lembro uma vez, você vai lembrar dessa história. Teve um cara que pegou e começou a comentar em todos os criativos. Caro pra caramba. Tu lembra disso? É muito caro. E sei lá o que. Era Absurdo. muito rico. Não era pouco, né? Cara, ele sei lá quantos ele Ele parou a vida. Ele parou a vida pra... A gente começou a fazer teste só pra ver. A gente colocava os criativos só pra ver se ele... Cara, aí fomos pra reunião, ele e o Consa, e mais acho que um cara. Tinha o sócio dele. Aí começamos lá a fazer venda consultiva, fazer pergunta. Cara, o que a gente entendeu? Que a margem do cara era muito baixa, né? E aí, cara, eu não lembro exatamente como é que a gente terminou, mas eu falei assim, irmão, para o final de semana aí, se vocês não têm 17 mil a participar de uma imersão, faz um brainstorm aqui num negócio novo, que o que você tá fazendo... Verdade. Vai fazer outra coisa. Porque ele vai fazer... Porque assim, os caras já estavam tipo 4 anos fazendo aquilo. O molecada inteligente, era uma molecada boa, né? Não era tonto, não. Mas é exatamente isso aí, eu lembro, você finalizou. Porque chegou 4 anos. A gente, 40 minutos de reunião, ele não tinha dinheiro pra nada. Nada. Eu falei, cara... O Reis falou, acho que deve ter aqui uma indicação de 3, 4 coisas que deve dar mais dinheiro que isso aí daqui a um mês pra você. Porque, de novo, era uma molecada inteligente e tal. O cara lá 4 anos patinando. Claro, pra ele era aquilo lá, mas obviamente não era um negócio que não tinha futuro, né? E eu vejo que é o seguinte, uma das grandes dúvidas dos vendedores, isso é uma coisa que você viralizou pra caramba e fala muito, tá caro. Né? O que eu faço em vendas e o que você ensina pra galera quando para na frente do cliente e fala tá caro? Todo mundo fala tá caro. É meio automático. Ele nem sabe quanto custa, às vezes, pra falar. É meio... Faz parte do brasileiro ali negociar e achar que tá caro e tal, por um monte de coisa. Primeiro, perfil. Segundo, porque geralmente sempre tem margem. Terceiro, porque o vendedor é ruim, então você aperta ele, né? Tem aquela toda história, né? Vai fazer compra dia 27 do mês, que é o melhor dia que tem, né? Tem todo aquele negócio. Por quê? O cara tá desesperado e ainda tem 3 dias de esperança, né? Porque no dia 30... Mas por que você não vai no último? Porque o último cara já sabe se ele bateu ou não, né? Olha lá, você não bateu, ele segura a venda pro mês que vem. Agora, o 27 ainda tem 3 dias de esperança. Então, esse conjunto de coisas, né? E o tá caro é mais do que uma opinião minha sobre isso. É uma questão de sobrevivência, Reis. Você vê que, em geral, as empresas que estão muito focadas no menor preço, elas ganham dinheiro no serviço. Elas ganham dinheiro com a outra coisa. Porque briga de preço não tem fim nunca. Por que praticamente todas essas varejistas aí grandes quebram, né? Porque, inclusive, o Barsi fala, né, cara, não põe dinheiro nisso aí, porque se não quebrou, vai quebrar daqui a pouco, né? E ele falava que a Magalu não ia bem e tal. Lembra? Ele tava lá em cima, cara. A Magalu tava lá em cima. Claro, mas assim, um pouquinho de histórico, né? Ela tava 40 vezes, né? O valor dela já era um negócio era queridinha da absurdo. bolsa, né? E não tinha... Mas, cara, vai quebrar. Né? Vai quebrar. Então, assim, todo lugar que é focado no menor preço, é óbvio que ele vai ter dificuldade, porque o menor preço não fecha com o resto da entrega. Né? Você ter estoque custa, logística custa, né? Você ter mix custa, você ter equipe de CS, né, para dar suporte naquilo que foi vendido, tudo isso aqui tem custo. Da onde que vem?
Então não é uma opinião minha, é matemático. Se não sobra, eu não consigo fazer outros negócios, né? E, Thiago, mas ganha volume. Inclusive, o próprio modelo startup, né? Que deu esse boom de quebra e voltou. Não, ganha porque o dinheiro que para queimado você ganha segmento, ganha clientes e tal. Mas hoje é muito fácil você ganhar audiência, né? Então, nem isso está fazendo mais sentido. Então, a briga pelo tá caro é pela valorização e pela sobrevivência da empresa e do vendedor, né? Porque se eu precisar de um vendedor só para vender o preço mais barato, eu não preciso de vendedor. Ele tem um custo, e não é só custo financeiro, né? É um ser humano. E o ser humano numa empresa, ele toma tempo, energia e dinheiro. Então, cada funcionário que eu tenho não é o custo daquilo. Ele é um filho, quer dizer, quem é responsável por aquela pessoa? Esse cara tem indicador, esse cara tem que ser cobrado, esse cara ele tem os desejos dele, se ele não for, se ele for mal contratado, né, e não for superado a expectativa, esse cara, ele vira um problema dentro da empresa, ele cria fofoca, então assim, toma todo esse tempo. Então, para que eu vou ter uma pessoa que toma tempo, dinheiro e energia, né, se ela não agrega valor nessa jornada, se eu não ponho dinheiro nele? Aí por isso que está tendo uma onda muito forte do D2C, né? Do Direct to Consumer, quer dizer, a indústria vendendo direto para o outro. Por quê? Porque tanto distribuidora quanto representante comercial não estão agregando mais nada. Né? E a indústria sofre muito com isso, né, cara? Porque o cara fica muito. com aquela região debaixo do braço. Assim, representante comercial ruim. Se o cara tem uns 20 anos, ele ganha 150, 200 pau. Tipo, exatamente. Como é que você tira esse cara de casa? Velho, Reis, ele formou os filhos. Esse cara já formou os filhos. A maior preocupação da vida de um homem responsável é formar os filhos. É largar a mão. Ele já largou. Já formou, já tá trabalhando. Então ele não tem mais preocupação. Já comprou um sítio aqui em Mariporã. Que é com o dinheiro dele. Amigo, você acha que esse cara vai colocar BDR, SDR, CRM, contratar preposto? Não vai, a conta não fecha. Não fecha. Porque ele já criou uma carteira e ele sofre compra. Ele já nem faz mais venda. Então aquela carteira meio que se compra, ele vai lá, a atividade dele é mais de fazer um churrasco, tomar um café e pescar do que efetivamente fazer venda, né? Então não tem muito o que fazer com esse cara. Então a empresa fica responsável por ou levar o que acontece muito, que a gente está fazendo, levar operações internas, né? Porque o representante que tem, sei lá, uns 600, 500 SKU, esse cara vende 20%. Né? Mas a empresa tem aqueles outros 80%. Quem vende? Ele não vai vender. Ele não vai porque a conta não fecha, ele não vai visitar, ele não quer colocar preposto, ele não vai colocar sistema, ele não vai fazer isso, não vai. Então o cara ele sofre compra, já tem lá, já garantiu a vida, não vai dar esse próximo passo. Aí você começa a montar a operação interna para dar suporte nisso, porque alguém tem que atacar esses 80%, né? Aí o que ela vai fazendo? Primeiro, ela apoia o representante, porque senão você quebra a cadeia. Mas, naturalmente, aquelas informações desses 80% vão indo para dentro da empresa. Então, naturalmente, meio que natural, ele vai ficando com essas informações, esses dados das empresas, e aí chega um momento e fala, cara, pera um pouquinho, por que eu estou pagando X% de comissão para o representante? Se o que ele deveria fazer é ter uma empresa de representação, então teria que ter suporte. Cara, eu tive que fazer tudo isso. Por que eu vou pagar para esse cara? Esse cara é um atrito hoje. Então, assim, o próprio representante está matando a profissão de representante e os distribuidores também, porque o distribuidor, então, cara, o distribuidor, para quem não conhece um pouquinho, o distribuidor hoje, sabe o que as indústrias estão fazendo? As indústrias têm especialistas em vendas ou prospecção técnico. O cara vai, no agro acontece muito isso, tá? O cara vai até a fazenda, a indústria, então eu produzo lá um fertilizante, eu vou até a fazenda, olha o trampo. Caminhonete, Amarok, roda 600 km, não sei o que, vou lá, faço a prospecção do cara, converso com ele, vejo o que o cara precisa, o que ele vai, faço tudo isso aqui, pensa no ápice do BDR. Ele volta e leva tudo isso para a distribuidora. Aí ela vende lá pro cara pro negócio. Você acha que isso aqui vai dar certo? Isso aqui é refém. Isso aqui é refém, cara. Isso aqui é crime. Sequestro. É sequestro, pô. Né? É porque não tem outros. Então por que você não abre uma distribuidora, então, quando você não faz o negócio? Porque isso aqui está pré-estabelecido no local, mas isso aqui não vai sustentar, porque não é uma opinião mais de coronelismo, né? A tecnologia vai permitir que isso aqui pule. Antes da pandemia, jamais, nunca no universo, alguém imaginou você fazer uma venda via uma chamada ou um lançamento de um produto agro online.
Pô, lançamento de produto agro, a gente que atua bastante, velho, Marcos Bellucci, entendeu? É o uísque 18 anos, é camarão, é isso, cara. Jamais, cara, na pandemia foi e agora muita coisa tá acontecendo online. Então, assim, o mercado vai forçar isso a acontecer, né? Então não tem. Se isso, então, de novo, só fazer um resumo, o vendedor, se ele não agregar nessa jornada, ele tá matando. E a questão do preço é isso, né? Quando a gente fala sobre tá caro, é sobre entendimento de valor, porque não tem como você sobreviver. Como é que você faz treinamento? Como é que você dá suporte? Como é que você gera marca? Como é que você blinda a concorrência? É com lucro, né? Então, isso é uma questão mais técnica. Mas, em geral, é também porque as pessoas não veem valor, né? E aí é uma questão muito do vendedor, né? Então, Cara, a gente tem um vendedor lá na Growth, o Carlão, né? Velho, ele tem uma tirada, sabe? Tem esses vendedores tem. lendários, né? Que aí eu tô do lado aqui trabalhando, né? Aí eu não tô vendo a reunião, mas ele chega e fala assim: olha, antes de mais nada, parabéns. Parabéns por pedir desconto, parabéns por defender o seu negócio, pela preocupação com o seu caixa. Eu respeito e honro a sua atitude. Mas deixa eu te falar, não damos desconto. é louvável essa sua atitude, mas, pô, cara, aqui com a gente. Não, e cara, o que é fogo é que ele é muito empático, né? E tem esses vendedores Muito. assim. De cara, ele faz rapport com o pedido, em vez de ficar puto, que é o que acontece com muito Claro, vendedor. o cara, parece que o É pedido pessoal. é pra ele, é pessoal. E não é fácil separar mesmo, tá, cara? E aí ele vai e faz rapport, dá parabéns pro cara, e tipo, meio que dá uma inflada no ego do cara, e devolve falando, irmão, aqui a gente não dá desconto, cara. Cara, essa técnica é muito boa, né, de criar dissonância cognitiva, né? Explica pra galera. O cara tá esperando que você vai confrontar. É o que quase todo mundo, né? Quando eu falo, pô, tá caro, puta, não sei se vou comprar agora, puta, obrigado, mas eu não. Ele tá esperando o quê? O que todo vendedor, teoricamente, né, na cabeça da maioria, teria que fazer. Não, veja só, tal, eu vou tentar dar um próximo passo. Fazer essa quebra de Não tem expectativa. pra onde ir, né, cara? Porque o cara quebra a expectativa. A última coisa que eu tô esperando, imagina, eu peço um desconto, o cara, parabéns. Isso é fantástico. Eu derrubo todo o muro que eu criei, porque assim, eu falei a objeção, eu tô esperando essa discussão do Cara, isso quebra completamente esse status de pensamento que o cara tá já criado. Cara, eu tô objeção, agora vamos ver, vamos escutar o que esse cara agora vai falar pra cá, mas em geral ele tá blindado pro negócio. Quando eu quebro isso aí, eu jogo tudo aquele muro que o cara cria pro chão. Porque ele não tá pensando mais na conversa, tá falando, cara, parabéns. O cara falou, pô, cara, puta, não tem dinheiro. O cara, puta, é justamente esse o principal motivo que você tem que comprar. O cara quebra aquilo, o cara fala, mas peraí, como assim é o principal motivo pro negócio? Cara, essa quebra, ele derruba toda. Pra mim, uma das melhores habilidades pra você voltar a tomar conta da negociação, cara. Então, esse Carlão, tá de parabéns, se ele estiver escutando aí. Genial. Cara, mas você vê a tranquilidade que ele fala, obviamente, né? Tá dentro da empresa de vocês, muito bem treinado, mas a tranquilidade. Mas isso vem com certeza, por quê? Qual que é o primeiro fator que o vendedor dá desconto? Né? Primeiro, porque pode. Exatamente. Primeiro, porque pode. Então, cara, se tem a cultura da empresa, olha, não tem, né? Ou desconto é mediante isso aqui, né? Desconto ele tem que ser negociável. Né? Então, assim, eu posso vender até com prejuízo, dependendo. No agro é muito comum. O cara, às vezes, o dono daquela fazenda, se ele estiver comprando, todas as fazendas em volta compram. Então tem muito disso. Então, pô, como que eu vou fazer isso? É como se fosse um CAC. Eu não gastaria pra adquirir. Então, o que eu vou fazer? Cara, esse dinheiro meu que eu adquiri, eu vou fazer com você, e aí eu posso bater nas outras portas e falar, ó, o seu Paulo lá tá fazendo. Esse é uma aquisição. Adquirir os outros. É uma aquisição. Cara, eu falei isso no outro podcast, mas tem um filme no Prime Video da Amazon, que é a história da BlackBerry. Tu assistiu esse? Não. Cara, tem um momento que o CEO, né, que é ex-vendedor, então ele chega pro vendedor e fala assim, ó, a partir de agora, vocês não são mais vendedores, vocês são modelos. Vocês vão para os restaurantes mais caros, vocês vão jogar golfe, vocês vão pro clube de hipismo e vocês vão ficar exibindo o BlackBerry, né? E aí o que ele fez? Os caras iam pro restaurante e ninguém tinha BlackBerry, né? Então o que ele fez? Não sei se você lembra, mas o BlackBerry era um objeto, era igual ao iPhone, né? Muito desejo. Muito. Então ele criou essa áurea ali ao redor do... Cara, que animal. Né? E os caras todo mundo, pô, quero ser que nem esse cara, né, velho? Agora, puxando esse gancho do quero ser que nem esse cara, tem uma coisa que nós dois falamos muito, que é a profissão de vendas, né? Na Growth Machine tem duas funções. Ou você é de vendas, ou você é de suporte a vendas. Né? Ponto. Eu sou de RH. Suporte a vendas. Né? Sensacional. E uma coisa que eu faço muito com os meus vendedores, cara, você conhece o Rio,
70% se mudou pra Barra da Tijuca. E a galera me bate que eu falo que é presencial, que o home office não funciona. Ah, mas não dá pra se mudar pra Barra da Tijuca. Se o cara vender, ele consegue. Eu concordo 1000% com Muda- você. Tá? muda a Podemos entrar vida. Depois pode ser uma Muda a pauta pro nosso vida. bate-papo aqui, Muda a presencial vida. Vamos entrar nessa. Mas eu queria que você falasse sobre o movimento Orgulho de Ser Vendedor. e- Legal. Né? Por que você criou esse movimento? Isso. Vamos lá. Então, quem está escutando aqui, escuta, mas calma. Respira. Escuta o resto, não corta agora aqui. Cara, o meu maior inimigo, sabe quem é o maior responsável pela criação do Orgulho de Ser Vendedor? Quem? O médico. Como é isso, O médico é o maior responsável por ter criado o Orgulho de Ser Vendedor. Quando que veio aquilo? Quando cruzou as informações, trabalhando com vendas e tal. Cara, eu fui no médico particular, quase R$1.000 para pagar. Isso foi há muito tempo. 3 meses para conseguir com esse cara, pagando R$1.000. Mesmo tendo plano de saúde. Fui para lá, esperei tipo uns 40 minutos ainda. Enquanto eu tava pensando nisso, eu tava vendo os representantes de remédio. Os caras de pé lá faziam 1 hora e pouco. Os caras com a pastinha. E eu olhando, eu falei, cara, pera um pouquinho. Aí, senhor Thiago, pode entrar. Cara, eu entro, não tem um pedido de desculpa. Oh, perdão, desculpa o atraso. Fora que os 40 minutos ninguém veio. Olha, desculpa, Thiago, tá um atraso. Foda-se. Normal. Foda-se. Fica aí e não... vai rindo, hein? Fica rindo, que não quer. O médico não gosta de receber gente com cara fechada. Chega lá, uma puta numa cara fechada, cara. Tudo bem e tal, não sei o quê. O que eu posso te ajudar aí? Então, pergunta do cara. Pergunta, cara, você trabalha com o quê? Como que é seu dia a dia? Você faz o quê? O cara é ortopedista? Né? Eu tô lá com algum problema ortopédico, né? Foda-se. Onde que dói aí? Levanta o braço, põe pra trás. Beleza, ressonância, volta aqui. Foda-se, quer saber? Aí eu peguei olhando pro cara, tal, enquanto ele falava, eu olhei aquele monte de diploma atrás do cara. Aí eu falei, pô, por isso que isso aqui tá cheio, cara. O cara tem 30 diplomas de especialista em joelho, cara. O cara tá com dor no joelho, o cara vai vir nele. E paga R$1.000 e foda-se, vai ficar 3 meses esperando e vai ficar rindo aqui, vai chegar rindo e ele vai te receber de cara fechada ainda, cara. E não vai ter um pedido de desculpa. Por que a gente fica 2, 3 horas de pé esperando por ele? Eu falei, por que se eu atrasar 2 minutos, cara, com o meu cliente, um call, cara, foda-se, perde respeito, já acabou. Se eu num dia fico de mandar um orçamento, sei lá, acontece um problema de saúde com a minha família, eu não mando, pô, o cara já esculacha, já comprei com outro. Eu falei, pera um pouquinho, cara. No final, desse cara é um vendedor, cara. No final, tudo que eu olhava dentro do consultório passou pela mão do vendedor. Tudo. Aí eu falei, caramba, cara, isso aqui tá errado. Essa foi a minha primeira coisa. Eu falei, não. Foi por isso que veio a frase do médico aí. Eu falei, cara, eu duvido que você botar 5 anos pro cara estudar, não ganha. A hora do médico no Brasil, vou falar pra você, a hora do médico no Brasil é uma das horas mais baratas do mundo. Mais barata do mundo. Porque olha o que esse cara faz pra ganhar o quê? Que seja 40 pau por mês. Até ele começar a fazer 40 pau demora, viu? Não, só de faculdade é 9 anos. Cara, né? aí só pra mais 4. só pro KQLTV ali bater, cara, é muito tempo trabalhando nisso aí, muito tempo. Não sei que ele passa nisso, mas de novo, 9 anos imerso, né? E quem tem médico na família sabe, cara, o médico trabalha 26 horas por dia, é bizarro, tá? Então você pegar a hora do cara e o que ganha até ele escalar, um vendedor faz isso antes. Muito bom. Ah, Thiago, mas é pouco. Mas qual o vendedor que estuda o mesmo tanto que o médico? Se você pegar um cara, é impossível. Porque assim, ou ele vai ser um puta de um vendedor, um representante, vai trabalhar numa empresa tal, ou ele vai ser dono da empresa, porque ele vai criar um negócio. O cara ficar 5, 6 anos, 7 anos estudando lá fundo, ele vai criar um negócio. Ou ele vai ser representante, ou ele vai ser tão bom, que é o que está acontecendo muito, né? Vendedores muito bons, que tem um arsenal de coisas, esse cara vira sócio. Não precisa nem abrir o seu. Isso fica tão foda dentro da empresa que o cara começa a te chamar para ser sócio. Então, assim, o primeiro cara foi o médico. E o segundo foi ficar recebendo um monte de não. Quando que foi o segundo pulo do gato? Que eu falei assim, cara, os caras têm dificuldade em me receber. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um livro. O Vendas Não Corre Pra Cá. Primeiro, desse tamanho primeiro. Depois, o que eu vou fazer? Eu não vou mandar um cartão, vou mandar um livro pro cara.
E depois eu ligo pra saber se ele recebeu, tal, pro cara ter na equipe dele, aí eu peço o negócio. Primeiro, lei da reciprocidade. Você dá um negócio pra... Cara, e livro? Pronto, o livro, na verdade, virou meu cartão de visita. Então eu mandava o livro, acontecia. Depois, logo que eu fui gerente, o que eu fazia? O cara não conseguia, com ação disso aqui, eu mandava meu livro pro cara. Eu falava, é o gerente da tal empresa, porque aí tem isso, né? O gestor tem peso maior, às vezes o vendedor não consegue, passa pro gestor. Gestor, cara, queria saber do livro, tal. Pô, queria passar pra bater um papo pra falar sobre o nosso negócio e talvez como que a gente pode te ajudar aí a vender mais também, que a gente tem toda uma metodologia e tal. Então, eu entendi isso, falei, cara, pera um pouquinho. Né? Se a gente for estudar tanto quanto médico, se eu me preparar, eu consigo fazer isso. Só que eu preciso... na verdade, foi o excesso de orgulho que me fez fazer. Falei, cara, eu não quero ficar tomando não. Né? Eu não quero ter que ficar batendo continência pro médico, sendo que se eu estudar metade que esse cara estuda aí, com bem menos risco, né? Porque se o médico errar, ele mata alguém. Se eu errar, eu perco uma comissão, no máximo. Né? Então, com bem menos risco. E eu não falei. Então, cara, foi dali que veio. O médico foi o primeiro cara que me motivou. Tanto que esses dias aí viralizou, né? Deu muita discussão quando eu falei da questão do médico, né? Que o problema do médico é que o médico chama o paciente de paciente, e não de cliente. Né? Então, quando ele vê como paciente, o cara depende totalmente de mim. Se eu entender que ele é um cliente, como qualquer cliente, eu preciso que ele chegue, tenha lugar para estacionar. Porque o médico tem uma clínica, tem 3 vagas para ele, a outro médico e a outra esposa do médico. Onde que para o cliente? Foda-se. Problema dele. Vai dar um rolê aí, se tiver lugar na rua, você para, se tiver estacionamento, você paga e se vira e tal. Aí já começa a você entender. Aí chega, lugar solto. Sujo, revista velha, banco. E aí tem o segundo, mas como as pessoas não veem realmente como negócio médico. A secretária. Se tem um negócio que desmotiva um ser humano na vida, é você falar com o secretário de médico. Ela acha que manda mais que o médico. Em geral, tá? É extremamente mal-humorada, tá? É a primeira experiência. Pô, eu estou indo no médico. Eu não tô indo no restaurante. Pô, eu tô indo lá com dor, velho. Eu tô com algum problema. Eu não tô indo porque eu quero. Pô, é um sentimento. A pessoa tá indo com um sentimento ruim. A primeira impacto é a secretária. Porra, no mínimo. Tudo bem, uma boa tarde. O senhor tá bem? Obrigado por ter. Foda-se. É refém. Entendeu? Então toda a estrutura, toda ali, 99% dos médicos são assim. Tem exceção? Tem exceção, mas exceção só comprova a regra. Então a regra é que a maioria tá cagando andando, vê a pessoa como paciente e não vê como um cliente. E aí tem toda aquela experiência horrível que a gente vê como com médico e com advogado, mesma coisa, tá? Advogado, mesma coisa. Cara, Horrível. que loucura. Agora, você falou uma coisa interessante sobre vendas, que é o seguinte. Velho, eu acredito em teoria da conspiração. Tá? Eu acredito. Eu lembro que tinha umas mais. E o pior é que toda teoria de conspiração faz Não é? muito sentido. Não é? A lista do Epstein que saiu agora. Que Cara. do nada apareceu alienígena em Miami. Que história é essa, cara? Mas, voltando no vendedor. Cara, quem que é o vilão da novela? É o vendedor. Quem que é o bandido sem vergonha do... O melhor filme de vendas que existe, qual é? Lobo de Wall Street. Que o cara é preso. Pelo amor de Deus. Não, é golpe até de golpe, é só contando mentira. E você fala muito isso também, que nenhuma mãe pensa assim, olha, esse aqui, né, vai ser vendedor. Olha aqui, meu filho, ninguém quer, né? Os caras que te pedem emprego, ele liga pra você e fala o seguinte, cara, não tem uma vaguinha pra mim aí na tua empresa aí, não? Pode ser qualquer coisa, até vendas, né? Ou pedir pro filho, né? Meu filho tá começando, pode ser qualquer coisa, até vendas. Até vendas, né? Outro dia eu tava entrevistando uma menina, aí a menina se comunicava bem e tal, aí eu falei assim, cara, velho, porra, a luta pra achar um vendedor, cara, de Pelo amor de Deus. Aí, última pergunta, eu falei, por favor, minta. Eu falei, qual que é o seu sonho? Aí ela, meu sonho é ser professora universitária. Aí eu falei, mas meio expediente, né? Ela falou assim, não, full time. Eu quero ser professora universitária. Aí eu falei, e por que a gente tá conversando aqui? Como é que é? Ela, como assim? Eu falei, não, você se candidatou pra uma vaca de vendas. Ela falou assim, não, mas você perguntou meu sonho. Eu falei, então tá bom. Isso. Obrigado. Que pariu, que genial, que não. É óbvio, ela vai trabalhar 90% do tempo dela pra realizar o sonho dela. E o que ela tá fazendo na área comercial, que é pressão, porrada, entendeu? Mas é o que todo mundo faz, né, Reis? Ou todo mundo, né? A grande parte faz, né? A pessoa ela começa a trabalhar com vendas pra levantar um dinheiro. Acidentalmente, né? Levantar um dinheiro. Quero ter meu restaurante, eu quero ter... A pessoa não entra com vendas olhando como uma carreira. Ainda que talvez seja... Talvez... Na verdade, eu até colocaria na mesa para discutir, mas o cara forma administração. Vamos pegar um exemplo aqui.
cara formou administração. Ele sai e não vai trabalhar com vendas em geral. Se ele não for um gênio, não sei o quê, ou tiver uma grande universidade, que as empresas, as maiores já... Se não for isso aqui, o cara vai começar o quê? Vai trabalhar em administrativo, alguma coisa. Ganha quanto? 2 e pouco. 2 e pouco. É, Inicial, por aí. 2 e pouco, 3 no máximo, isso aqui. Não, SDR. Começa em Começa ganhando com 3. Mas tem, dependendo ali dos entregáveis, reuniãozinha, faz. Quanto tempo, em geral, deveria ser para um SDR levar um closer? Quanto tempo? 6 meses, 1 ano no Um máximo. ano que seja. Cara, quanto. Só Vai. explica aí, siglas. De 3,5. Perdão. O SDR lá é o qualificador, né? O cara recebe o lead lá, qualifica para passar para o cara que fecha. O SDR, que é a primeira entrada, SDR e BDR ali, que é o E prospectador. detalhe, tem nesse momento 4.000 vagas de SDR aberto Olha no lá. LinkedIn e ninguém acha gente para preencher. Eu tenho nesse momento 40 clientes que acabaram de assinar contrato comigo, Precisando. precisando de 2 SDR cada um. 80 vagas a gente não acha. E não acha. Não E não acha. Não acha. Então vamos lá. O cara já começa com isso aqui. E não precisa ser formado, teoricamente, nada, né? Assim. 1 ano para passar para close. Um cara ganha 3,5 como SDR, vai iniciante. Para passar, se ele completou tudo e passou para closer, para fechador, quanto que em geral esse cara vai ganhar? 3,5 ele vai ganhar o quê? Ruim. 10. É, isso. Se ele mereceu passar para cá, tirar 10 com comissão fixo e tal. Você que tá escutando ou vendo aqui, me fala qualquer outra profissão no mundo em que em 1 ano, honestamente, né, vamos deixar bem claro, você triplica o seu ganho sem precisar fazer 9 anos de faculdade. Então, quer dizer, como ganho... Gustavo, do meu time, né? Ex-jogador de futebol, vendeu 1.200.000 em dezembro. Esse cara vai botar no bolso de comissão 24 mil reais. Quem que você conhece que ganha 24 mil reais? Pouquíssima gente. Pouquíssima gente. Gabriel, acabou de entrar. Gabriel tá arrebentando, né? Vai tirar quanto de comissão? Estamos no dia 16 de janeiro. O cara já fechou 5 vendas. Dia 16 Começou de agora de janeiro. pouco. Acabou de começar. Já foi o maior salário da vida dele do mês passado. No primeiro mês dele de vendas. Quem escutou, me fala uma outra profissão que você consegue entrar ganhando legal. Porque se você for olhar o quanto você precisa para entrar como SDR ou como BDR e o quanto você ganha, é muito legal. É muito legal essa proporção. Em 1 ano, você tá ganhando 3, 4 vezes mais, no mínimo, né? No mínimo. Não tem outra profissão. Não tem outra profissão. Agora, uma pergunta. E aí, beleza, voltando aqui, né? Eu acredito que esse mito que a galera conta, a depreciação do vendedor, subemprego, última opção, é uma maneira que a gente tem para conseguir deixar as pessoas escravizadas. Só tem 2 lugares que você usa uniforme: colégio e prisão. Só tem 2 lugares que tem a sineta que te diz o horário do que você pode fazer alguma coisa: colégio e prisão. No colégio, você fica 8 anos sendo treinado para tirar o quê? A média. 80% das pessoas que você conhece serão medíocres. Não são pessoas que, e aí na internet você vê que eu tomo porrada toda hora quando eu falo do home office, né? Não são pessoas que estão se condicionando a chegar onde elas sonham. São pessoas que estão se condicionando a aceitar a sua realidade. Você nasceu assim, síndrome de Gabriela. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Em vendas, é o único lugar que você pode ganhar mais do que o dono da empresa. Esse cara ganhou um negócio que diretor não ganha. É isso aí. Entendeu? Então, não tem outro lugar. E aí, o que a gente faz? A gente conta uma história que não é uma coisa boa, de que não é honesto, de que é feio vender. As pessoas têm vergonha de vender, Tem. né? E aí, o que eu faço? Para atrair medíocre. Para não atrair os caras bons. Porque os caras bons vão querer fazer medicina, vão querer fazer engenharia, vão querer fazer direito. Quando, na verdade, poucos advogados, poucos engenheiros ganham o que esse cara ganhou em dezembro. É isso aí. Advogado e engenheiro ganha bem menos. Agora, o que você considera que são os primeiros passos importantes para quem está entrando na carreira em vendas? E o que eu preciso desenvolver se eu estou querendo ir para esse lugar? Legal. Bom, boa pergunta. Primeiro, eu falo, o cara vai trabalhar com vendas, o ideal é que ele procure alguma empresa ou produto ou serviço que ele acredita mesmo. Por que isso? Porque na prática, você vai ter que ligar, vai receber contato das pessoas, ou vai ter que prospectar, enfim. Cara, se você não acreditar bastante naquilo que você está ligando para defender, vai ser difícil. Por isso que muita gente desiste no começo. Então, assim, vai faltar técnica, porque é natural, você vai aprender isso depois durante o jogo. Mas a técnica, ela apura a sua atividade, né? Como que você aprende vendas? Vendendo. Isso não tem segredo, né? A técnica, o estudo, você vai ganhando musculatura para isso. Mas você só aprende vendendo. Então, a primeira coisa é buscar alguma coisa que você acredita. Pô, cara, eu gosto desse produto, eu acho essa empresa legal, gosto desse serviço. Isso vai te dar força para você defender.
Porque contornar a objeção, lidar com objeções, né, rejeições, é muito complexo. Né? Dói muito, até o cara entender, né, que objeção é diferente de rejeição. Pô, aí Que não é pessoal. que não é pessoal, mas isso você tem que, né, é entendimento primeiro e depois muito exercício, porque você pode até saber qual a diferença de um do outro. Mas na hora que você recebe um não ou não quero, cara, ele mexe, né? A rejeição, ela é a dor. Não, e detalhe que o vendedor, cara, ele fez a reunião, ele apresentou a proposta. O cliente deu um sorrisinho, ele já fez a dívida, né? Contando É a o comissão. ser mais esperançoso dentro do mundo é o vendedor, cara. Qualquer micro. Ele mexeu a sobrancelha, isso é assim. Ele balançou a cabeça. Pronto, tá fechado. Então, assim, principalmente é esse, né, cara? Principalmente no lixo. Aí você tomar não é muito complicado, né? E rejeição é a maior dor social que o ser humano tem. Né? Então, é muito complicado. Se você não acreditar demais ali, fica difícil você passar por aquelas primeiras ondas, né? Para depois ter um mar um pouquinho mais calmo. Então, essa é a primeira coisa que eu faço. E a segunda, vai buscar técnica de venda. Por quê? Porque a técnica de venda, ela é a musculatura pro cara. Então, imagina, uma pessoa que está começando, por mais que ela defenda o produto que ela vende, mas ela não sabe, por exemplo, lidar com objeções de preço, ou tá bom, vou dar uma pensada, ou tá, mas por que qual que é a diferença entre o seu e o concorrente? Por que eu deveria comprar com você? Ah, eu já tenho um fornecedor. Qualquer coisa que não seja um sim, né? Se ela não souber tecnicamente lidar, é óbvio que ela vai ficar desesperada. Qual que é o maior medo que as pessoas falam lá, né? Que falar em público é maior ou segundo medo? A pessoa, ela não tem medo de falar em público. A pessoa ela tem medo de ser questionada em público e não saber responder. Então, para o vendedor é a mesma coisa. Quando eu faço uma ligação, eu recebo, o medo do vendedor é o que esse cara vai falar que talvez eu não consiga dar continuidade, eu não consiga contornar, ou que eu não consiga responder. É esse o medo dele. Então, quando você conhece do produto, gosta, já é um puta de um passo. Mas quando você conhece as técnicas, você consegue fazer ligações, né, ou contatos muito mais fácil. Eu, quando comecei a fazer venda, eu precisava fazer todo o processo. Então, eu ia atrás das empresas, aí eu pegava o telefone, aí eu fazia a lista, aí eu ligava, eu agendava, eu visitava, eu fechava e depois eu acompanhava para fazer, eu vendia por contrato. Então eu fazia todo o funil. Só que eu tinha vergonha de ligar. Então o que eu fazia? Eu tinha um espelho, e aí o César Frazão, na época, eu tinha um espelho na frente onde ficava o telefone, que eu fazia o agendamento de casa, depois saía, tinha um espelho, aí eu pegava, ligava, falava, beleza, eu vou ofertar isso daqui ou vou fazer uma ligação para agendamento, né? Aí eu ligava, fazia o pior cenário, cara bruto, cliente ruim, que não queria, não, já tenho. Fazia simulação igualzinho, papapá. Terminava, eu já pegava o telefone. Então eu terminava de fazer simulação, não, eu pegava o telefone e ligava, né, para ganhar coragem para isso. Só isso no início começa a funcionar assim, mas depois você começa já a saber um pouquinho. Quando eu fui para a parte de palestra, a mesma coisa, eu fiquei anos. A palestra que eu ia dar na empresa tal, um dia antes, olha que loucura, eu repassava a palestra sozinho dentro do quarto. Era 1h30 de palestra, 1h30, com tudo, com as piadas, com a história, como se tivesse gente lá. Então, como as pessoas tivessem rido, não tivessem rido. Fiquei anos fazendo isso, né? Para ganhar o quê? A automaticidade que a gente fala. A automaticidade vem com frequência, não vem com tempo. Né? Então, por isso que se você, primeiro, vai para um lugar onde você acredita, já te dá uma vantagem muito grande. Né? Você tem tesão em segurar. Né? Você tem tesão em falar, mesmo que você não sabe a técnica, não, São Paulo, compra, acredita. Às vezes só isso que precisa. Né? O cliente só precisa de uma convicção do vendedor. Não, São Paulo, pode levar, é o melhor produto, eu gosto muito aqui, eu já vi outro, é o melhor. Às vezes só precisa disso. Entendeu? Então, isso é o primeiro. E o segundo, buscar conhecer técnica de venda. Cara. Isso você já está na frente de 99% dos outros. E, se de preferência, vá procurar entender um pouquinho como funciona a CRM. Né? Porque o vendedor hoje que entende de CRM, né, dos principais, esse cara ele vale pelo menos no fixo ali uns 30% a mais. Porque esse cara ele vai levar de 3 a 4 meses para mexer bem no CRM. Então, se esse cara já vem, Fica muito mais produtivo. eu economizei 4 meses de rampagem. E, em geral, esses caras fazem 70% e 80% a mais de comissão do que o cara que não mexe no CRM. Porque, cara, você imagina, sem automático. Você não tem como. Automação, relembrar cliente que volta pro funil para não perder, que isso aí, Não maioria consegue lembrar de cabeça. Não, o cara faz 5 reuniões por dia. Quando ele chega na terceira, ele mistura primeiro com a segunda com a terceira. E o CRM começa a virar. O cérebro responde mais fácil a ordem, né? Então, cara, você abre o CRM, você tem agenda. Você não perde 30%, por exemplo, do dia. Eu vou fazer follow-up com quem? Não, pô, tá lá. Se eu vou fazendo, fiz o primeiro contato, então amanhã eu tenho. Para chegar uma semana, 10 dias, o cara já tem uma agenda pro dia. Então ele não precisa pensar em como que vai ser, ele tem a agenda do dia. Aquilo ali economiza 30% de efetividade.
que ele deveria estar pensando o que ele vai ter que fazer, o que eu vou falar agora. Não, tá lá montado aquilo lá. Então, naturalmente, 30% a mais de produtividade só nisso. Cara, uma coisa que a gente tem na Growth, dois hacks, galera. Primeiro, né, a gente tem essa separação do time de prospecção do time de vendas. Então, meu vendedor faz na média mais 6 reuniões por dia, que é o máximo que cabe na agenda dele. A gente usa um software, que agora virou Meet Rocks, que é uma inteligência artificial. Ela pega tudo que o vendedor fala, transcreve. Então, você quer saber o momento que ele falou sobre preço. Você joga preço, ele acha no momento exato do vídeo, você clica, você cai lá. E o nosso líder de vendas, ele tem tipo um checklist, aí ele começa vendo lá. Fez rapport, contou piada, fez pergunta de situação, fez implicação, gastou. Então, Ele valida. e dá um score e depois devolve pro vendedor para ele ver onde que ele vai corrigir, entendeu? Então isso tem ajudado muito. Inclusive, parte do resultado que o Gabriel tá tendo é por conta de um onboard muito bem feito. Léo, o tempo que você ficou em vendas, né, e como você é um cara muito analítico, o que você percebe ali dos vendedores que mais performam, que eles têm ou de comportamento diferente ou de skill diferente que faz a diferença para vender mais? Primeiro que ele não tá ali pelo horário, ele tá ali pelo resultado, né? O primeiro ponto que eu mais observo, né? Geralmente, após o horário aí que não tem tanta interação, ele pega para estudar, né? É o primeiro ponto que eu peguei ali, que pega para estudar. Tem o João, né? Que é nosso líder técnico. Pô, pega para conversar com o João. João, fiz essa call aqui, assiste aqui para mim. O que você acha que eu posso melhorar? Vamos marcar um roleplay, vamos marcar um treinamento para melhorar essa ponta. Então, assim, é um cara mais interessado e engajado em bater o resultado. Ele não tá ali contando as horas pra, tipo, deu 6 horas, eu tenho que ir embora. Então, tipo, é um pensamento diferente, né? O cara é drivado pelo resultado e não pela hora que ele tá consumindo ali ao longo do dia. Um outro ponto, principalmente em fechamento, esse cara tem uma motivação, né? Inclusive, aconteceu isso um fechamento que a gente teve, acho que foi o de novembro ou de outubro. Cara, nossa, não sei se você já viu, mas meu fechamento é um evento. Eu É, boto anão, eu tenho de tudo, cara. Aí eu virei pro Carlos, né? Eu virei pro Carlos, e aí, Carlos, vai bater a meta de cara, tá faltando uma venda e tal, não sei o que, papapá. Ele tava meio assim, meio cabisbaixo, pá. Aí ligou pra esposa dele, a esposa dele falou assim... Aí ele falou, eu vou pra casa e tal, não sei o que, pá. Vem pra casa porra nenhuma. Não aparece aqui sem bater a venda. A esposa dele falou, cara, não aparece aqui sem bater a venda e tal. Aí ela falou assim... Aí ele perguntou assim, não, mas eu já fiz uns follow-ups aqui e tal, não sei o que. Aí ela, quantos follow-ups tu fez? Quantas ligações tu fez aí? Aí falou o número. Só isso? Pode é gerente de venda, tem que trazer ela pra Growth. No final das contas, no final do dia, ele bateu a meta e ainda fez uma venda a mais ali Que animal. no dia, né? Então ele tinha o pipeline, ele tinha como bater essa meta, só que ele não estava executando ali naquele momento, ele já estava meio que largando as pontas. Quando ele ligou pra esposa, a esposa... Cara, e você vê, né? Foi voltar pro game só, né? Foi voltar o pro cara ia game. jogar a toalha, só voltar pro game. Cara, tem um atleta que é falecido, que é o Kobe Bryant, né? E o Kobe Bryant, tem uma entrevista que o repórter pergunta pra ele assim, é verdade que você assiste todos os seus jogos? Aí o Kobe, não. Eu não assisto o jogo. Eu assisto a preparação, eu assisto o aquecimento, eu assisto o intervalo, eu assisto cada lance. Eu vou e volto, dou play e assisto até eu entender onde eu errei e onde eu vou melhorar, né? Se você pegar qualquer atleta olímpico e perguntar pra ele assim, quem é o número 1 na tua categoria? Quem que tá em número 1 nos 100 metros? O cara vai saber quem é o cara, vai saber o quanto ele corre e quantos segundos falta pra ele conseguir chegar nele. Agora o vendedor, né? Você pergunta pro vendedor, onde é que você tá errando? O que tá faltando para você bater meta? É pipeline? É prospecção? É negociação? É follow-up? É fechamento? Dificilmente o cara tem essa compreensão. Dificilmente ele conhece as suas métricas e sabe onde que ele tem que melhorar. Quando o cara vira para essa mentalidade de atleta, de velho, tem que conseguir ganhar um segundo aqui. É um segundo na abraçada. Ele vai para outro nível de jogo. Por isso que geralmente vendedores dá bem, né? Quando você pega gente que praticou esporte. Praticou esporte, assim, disputou, né? Praticou esporte, assim, E disputou. competidor. Competiu. Os vendedores, por incrível que a gente tá em 2024 aqui, cara, tem um monte de vendedor, mas um monte, assim, muito. Ele chega no dia 31 e não sabe quanto vai ganhar. Vou dar um exemplo. Semana passada tava dando treinamento numa empresa e eu peguei e falei sobre isso aí, tava os gerentes e eu falei, cara, tem vendedor que não controla. Se você não controla a sua comissão, O que você é controla? óbvio que você não controla. O cara levantou a mão, o dono da empresa e falou assim, ó, tem um vendedor aqui, e o cara era mais brutão assim, né? Tem um vendedor aqui que faltava R$5.000 pra ele bater o bônus de 10 mil. E passou em branco. Falei, claramente ele não controlava, senão ele teria botado
do 5 próprio mil do próprio bolso. bolso. Cara, teria que botar. Ou arranjava um negócio, cara, pode ser, pagar um bônus de 10 pau. Falou, faltou 5 mil de venda pra ele ganhar o bônus de 10. Pô, sem branco, o cara não fez. Né? Claramente o cara não tinha a menor ideia quanto que tava, o que tava faltando, quanto que ele já tinha ganhado. Cara, e tem um livro que eu gosto muito, assim, né? Se a gente for falar de livros aqui, né, cara, porra, teu livro é do Legal. cacete. Spin Selling, a base. Tem que ser o livro de cabeceira, mas Exatamente. melhor do que o Spin, cara, é o Venda Desafiadora. É. Porque ele te mostra ali onde que você se corrige, como é que você faz pra virar um desafiador. Que é o que a maioria dos vendedores não consegue. Porque o vendedor quer ser amiguinho do cliente, quer ser bonzinho e tal. E você fala a mesma coisa, Justamente né? o oposto, né? Vendedor bonzinho tem filho magro, né? Como é que é? Exatamente. Vendedor bonzinho não fica rico, não vende. E é engraçado, porque é o oposto, né? Geralmente o vendedor baseado em relacionamento, né? É o cara que menos performa. Né? Menos performa. Aí o cara tá escutando e fala, quê? Galera, vamos lá. Venda é relacionamento. Você não consegue, de alguma maneira, você não consegue fazer venda sem relacionamento. Bom, o problema não é o relacionamento. O problema é que os vendedores, a estrutura, a técnica, o modus operandi do vendedor é relacionamento. Então ele não tem nada além daquilo. O relacionamento é indispensável, seja por empresa ou pelo vendedor. Não existe venda sem relacionamento. Ponto. Tá? Então, acabou. O problema é que as pessoas só fazem, a maior parte, representante, então, só faz venda baseada em relacionamento. E aí tem um ponto aqui, que é a pergunta que a gente faz lá, que o pessoal fica todo errado dentro do treinamento, que é o seguinte: o seu nível de relacionamento com o cliente é proporcional ao aumento de venda do ticket médio? Não é. Se você pegar, por exemplo, um representante de empresa farmacêutica, o cara vira padrinho do filho do médico, de tanto que ele tá lá, e a quantidade de prescrição é a mesma faz uns 5 anos. Então, o aumento dele não é proporcional ao aumento de ganho, aumento do relacionamento. Então, claramente, o relacionamento não impacta na venda. E aí você pode falar, é a sua opinião. Não é minha opinião. Se você pegar a venda desafiadora, você vai ver lá a pesquisa de campo, tal. O cara dos 5 perfis, o que menos entregou é o relacionamento. Cara, e eu tinha um vendedor no meu time, quando eu vendia sistema de gestão, né? Era um vendedor que entendia muito do software. E, cara, só que ele era aquele cara que você queria levar pra casa, sabe? Todo mundo amava ele. Aí você fala assim, cara, esse cliente aqui, pô, rapaz, esse tá quase vindo. Mas era assim, 9 meses do cliente quase vindo. Isso Falei assim, normal era 1. Aí eu falei assim, cara, me dá o telefone que eu vou ligar pra lá. Eu ligava, vem cá, olha só, tá com a proposta aí, essa proposta tá esperando, a gente vai ter uma atualização, eu preciso de uma decisão. Tá bom, manda o contrato. Falei, irmão, por que você não faz isso? Eu falei assim, não, porque, poxa, eu não quero ferir o meu relacionamento com o cliente. O cara é mais preocupado com. A gente. Vou fazer semana que vem agora uma palestra em imobiliária. E eu conversando lá com o dono. O cara tava conversando com o vendedor negociando com o cara, um apartamento de 2 milhões. Aí o cara voltou e falou pro cara: a gente perdeu, o cara vai comprar com o outro mesmo, já decidiu e tal. Falou, pô, mas não tem o que fazer, esse cara é cliente nosso, compra bastante, o cara é investidor e tal. Não, já decidiu mesmo tal, chegou num preço um pouco melhor lá tal. O cara tentei de tudo, falei, conversei com ele, fiquei 2 horas, tal. Aí o dono falou. Aquilo que eu falei, o que movimenta o mundo não é motivação, é inconformismo, né? O cara falou, não, pelo amor de Deus, esse cara compra com nós há 10 anos. Peraí, o cara pegou o carro, foi lá, atravessou a ilha, sabe, Catarina, foi lá do outro lado, bateu na porta, falou, cara, por favor, eu preciso falar com você. Que isso, pô? Há 10 anos que a gente faz negócio, foi lá esculachar o cliente, tipo assim, tá maluco? Não, você não vai fazer negócio com outro. Não. No final das contas, o cara não fez negócio, comprou um apartamento de 2 milhões com o cara mesmo. É uma coisinha. Não tem técnica, não. A única técnica é que ele ficou puto. Pegou o carro. É igual você falou, né? Peraí, 9 vezes, peraí. Ei. Não, porque chega um momento, você tem a jornada de compra, você tem as etapas, tem que respeitar alguns tempos, é normal. Subiu pro jurídico. Como que é? O jurídico é 10 dias, não adianta, não vou lá. E se ficar apertando o jurídico, ele esquece, ele vai esquecer no final da gaveta. Então, beleza, não vou ficar apertando, tem seu tempo. Mas peraí, passou, deu tempo do negócio. Cara, eu prefiro um não certeza do que um sim falso, cara. Com certeza. Porque pendência é um veneno imenso pro negócio, principalmente quem trabalha com volume. Não, e 2 coisas. Primeiro, você que é vendedor que tá ouvindo isso, teu papel é arrancar o não do cliente. Porque a gente é latino. Você visitou, você viu o carro, você viu que você não gostou. Aí o cara fala, e aí, o que você achou? Você fala assim, não, pô, bom, vamos conversar, né? Vou dar uma Vamos indo, vamos falando aí. Vamos falando aí. Aí o vendedor tá lá no forecast, fechado. Né? Não! A gente se preocupa com relacionamento, a gente não gosta da notícia ruim, a gente quer dar notícia boa. Se você não arrancar o não do teu cliente, ele não vai te dar não. A missão do vendedor é buscar rejeição. Só que
É muito doloroso, né, cara? É muito doloroso. E o segundo ponto que eu ia falar é o seguinte: por que que os caras te falam que o lead é ruim? E por que eu acredito que na estratégia que a gente vai adotar agora, que é aquela que eu te falo há mó tempão do funil físico, do livro, vai fazer uma diferença muito grande. Se a gente for dividir o mercado, nesse momento agora, 3% do mercado está preparado para comprar. São as pessoas que estão ativamente buscando um produto ou uma solução. Logo abaixo desses caras, 17% tem percepção que tem um problema. Mas o cara, sabe, pô, cara, tô com a barrinha aqui, poderia melhorar o meu pace, poderia correr um pouco mais. Mas não estou buscando ativamente uma forma de resolver. Mas eu tenho consciência de que tem o meu problema. E abaixo disso, né, 70% do mercado não sabe nem que tem um problema. Então, se você tem um vendedor que é tirador de pedido, que fala de solução, que fala de produto, esse cara só vende para 3% do mercado. Se é um vendedor que faz relacionamento, que é amiguinho, que não provoca ou não desafia, por isso que o nome do livro é Venda Desafiadora, ele só vai vender para 3% do mercado, talvez para um pouquinho dos 17% que está abaixo. Agora, qual que é o jogo? O cliente está preso numa armadilha chamada zona de conforto. Se o vendedor não for capaz de educar, provocar e gerar desconforto do tipo, cara, se você continuar nessa vida, você vai morrer. Ele não consegue fechar a venda. É muita oferta direta para o cliente. Ele tá com... Se eu for só ofertar para ele recebe 70 ofertas diretas. Essa que você falou, se você não educar, você tem que ser... Não, beleza, ó, você tá nessa caixa lotada de oferta. Peraí, deixa eu tirar colocado. Se não tirar ele da caixa de 70 e-mails que ele recebe por dia, 20 ligações, não tirar. Como é que você tira? Tiago, como você faz isso na prática? Levando dado, pesquisa, informação, caso, que vai repensar. Desafiando. Porque essa é a primeira. Né? Imagina que ele está numa zona ali de formação. Como é que eu tiro ele dali? Quando eu quebro, faço a quebra faço dissonância cognitiva dele. Cara, quando eu levo um negócio para ele, eu falo, quando eu levo um dado, uma pesquisa, um caso, imagina o cara lá, tem uma empresa, sei lá, tem uma distribuidora não sei o quê, tem 42 funcionários, tem 10 vendedores, beleza. Eu pego uma outra empresa nesse perfil. Falou, o cara tá lá, eu tô ofertando, compra mais isso aqui. Não, aí eu chego e falo, eu queria marcar contigo para te mostrar como é que uma empresa muito semelhante à sua, com 40 funcionários, distribuidora tal, como é que o cara tá conseguindo fazer 40% a mais de venda nisso? Ou aumentou em 15% o lucro líquido? Eu posso mostrar. Quando você toca nesse assunto, você sai da oferta do negócio. Eu falei, peraí, eu não sei como aumentar 40% do meu negócio. Eu tô começando a educar ele para cá. Então, quando eu preciso de um gatilho, né, de tirar ele da linha dele de ficar recebendo oferta, e aí eu preciso educar ele. Tá? Como que a gente consegue fazer isso aqui na prática? Por acaso é pelo seu produto, por acaso é pelo serviço. Só que, pro cara fazer isso aqui, primeiro, como é que eu ensino alguém se eu não sei nada? Né? Então, para isso, tem as duas formas. Né? Uma, do próprio vendedor buscar informação, ele tem um arsenal, ele tem um repertório maior. É por isso que eu brigo muito, cara, vai estudar um pouquinho, entender o que é juros, vai entender um pouquinho do mercado, por que sobe não, né? Vai entender um pouco do mercado para ganhar isso. E a segunda é cada vez mais a inteligência de mercado por parte da empresa. Né? O quanto que a empresa consegue levar isso para os vendedores e na parte de enablement, né? Quer dizer, no treinamento contínuo que eu consigo levar isso para os vendedores. Né? Porque não dá pra deixar só na mão do vendedor. Essa inteligência de mercado tem que partir da empresa também. E você que é dono de empresa, que tá reclamando do teu time, como é que é a história do gerente? Adoro essa história, cara, quando você vê um elefante... Puta, tipo a do Cláudio Diogo, né? Primeiro tem uma frase que a gente gosta, né? Que é, não dá pra ficar... porque tem muito dono de empresa, o cara é dono lá, tal, a esposa às vezes não trabalha, ele chega no final lá, coitada, a esposa fica escutando das 7h30 da noite às 11h, vira um pinico ali, né? O cara, um muro de lamentação do cara. Aí eu sempre falo, cara, a sua equipe só faz o que você permite. Não reclama o que você permite. Por que você vai chegar em casa e ficar reclamando do Paulo, do Gustavo, do Coelho que não põe CRM, outro que não fecha a venda, outro que só dá desconto? Cara, só faz o que você permite. Então, essa é a primeira coisa. Para de reclamar daquilo que você permite. Ninguém vai trabalhar lá na empresa, duvido que alguém vai trabalhar na empresa lá com mandato judicial. Esse cara eu já mandei embora 9 vezes, mas o Alexandre de Moraes vai lá, manda aqui, manda eu voltar esse cara pra cá. Duvido que aconteça na sua empresa. Né? E a segunda, a equipe é a cara da liderança, né? O Cláudio Diogo, que é um dos caras mais geniais, né? Que ele falava que que ele falou que você vai no zoológico, né? E aí você vê um monte de elefantinho pequenininho assim correndo, aí se você olhar um pouco pra frente, você vai ver que ele tá seguindo um elefantão. Aí se você vai em outro lugar e tem um monte de hipopótamozinho assim, filhote, eles estão tudo correndo. Aí você olha pra frente e ele tá seguindo um hipopótamozão. Você vai ver ali na jaula do leão, tem um monte de leãozinho bebezinho, eles estão ali, eles estão correndo atrás seguindo o leãozão. Na empresa, quando você olha um monte de bundinha,
Você vai olhar pra frente, ele tá seguindo o bundão, né? Então, assim, esse é um desenho muito clássico do negócio, né? E é verdade, a gente não vê uma equipe, por exemplo, desorganizada na mão de um cara organizado. Um cara pragmático. Você não vê, por exemplo, um gestor que não pauta em número indicador, eu duvido que você vai conversar com o vendedor se ele conhece os... Cara, a gente usa no interior, né? A fruta não cai longe do pé. A fruta não cai longe do pé. Você não vai encontrar uma equipe organizada com número indicador e o gerente não vai, cara. Não vai, não tem como. Por quê? Porque a falta de qualidade, né, ela é muito mais contagiante do que a qualidade. Então, a quebra de uma rotina, a falta de disciplina, ela espalha muito mais rapidamente que a disciplina. Então, se você pegar uma equipe organizada, trouxer um gerente que não tem baseado... Você vai ver como isso daqui mata isso daqui rapidamente. Né? E como o contrário é tão difícil. Então, qualquer desvio da gestão, você vê que ele mata uma cultura forte que às vezes a equipe tem de um outro gestor que ficou para cá, ou daquele grupo que por acaso se juntou e você tem qualidade, por acaso nós estamos juntos lá. Então isso ele dissemina muito mais do que a qualidade. Então dificilmente você vai ver isso longe. Cara, acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando de vendas. Puxa, e voa muito rápido, né, cara? Uma última pergunta, né? Não falamos nem de home office. Ai, caraca. Não, pergunta do home office, vai. Não, pode perguntar do do que home você office, quiser. não. Uma última pergunta cara, para quem quer começar em vendas, o que você recomenda? Cara, de novo, como a gente falou aqui um pouquinho atrás, cara, vai primeiro atrás de um lugar que você acredita, cara. Vai, porque técnica você vai aprender depois, mas tesão, porque venda ela não é complexa, mas ela é dura. É dura. Ela filtra, né, cara? Cara, se rejeição é a maior dor social que tem, e aí tem a pesquisa lá, né, da Universidade de Massachusetts, né, que a rejeição, ela é uma emoção que aciona a parte do cérebro relacionada à dor física. Então tem até uma pesquisa do uso de Tilenol diminuir de sentimento de rejeição. Caraca. Né? Ainda eu falo, pô, se eu soubesse disso, né? Imagina na época de solteiro, tomava uns 20, né? Ia pra rua. Então, não, foda-se o não, né? Mas a rejeição, como ela dói fisicamente, é a mesma coisa. Imagina você pega, molha o dedo e põe o dedo na tomada. Você toma um choque. Você tá em sã consciência. Qual que é a possibilidade de você, 20 segundos depois, molhar o dedo de novo e pôr o dedo na tomada? De forma consciente. Baixíssimo. Quase zero, certo? Tá. E o que a gente faz, o cara que tá prospectando? Fica pra próxima. Cara, ele faz uma ligação, ele toma uma rejeição, aquilo dói fisicamente, a rejeição dói fisicamente. O que ele faz? Ele pega o telefone e liga de novo. Esse cara põe o dedo na tomada 35, 40 vezes no dia. É uma atividade pra alguém normal? Vamos ser sinceros. Não é o negócio para ser normal. Então, assim, se você não acreditar muito em cada contato, seja uma ligação, um e-mail, uma visita pessoal, dependendo do modelo que você trabalha, cara, se não acreditar muito naquilo ali, vai ficar muito difícil o dia a dia para você, principalmente quem está começando. Esse cara ele precisa romper aquelas primeiras ondas, que são as mais difíceis. Quem assistiu o Náufrago lá, né? É muito difícil passar. Essa arrebentação é muito foda passar. Então, como é que eu passo? Acreditando demais naquilo lá, né? E depois criando musculatura, entendendo, usando um CRM que ajuda, entendendo técnicas de venda. Então, cara, beleza, se o cara falar para mim que ele já tem um fornecedor, eu já tenho aqui um modelo como fazer. Se o cara falar para mim que vai vir com a esposa, com o sócio, eu já tenho mais ou menos um desenho aqui para eu poder responder. Eu vou ganhando força, eu vou ficando mais corajoso, né? Então, você vê que boas operações de venda, que o cara vende mais caro, que é o produto geralmente mais caro, o que ele faz? Ele antecipa. O cara começa a falar sobre o preço, se é um impeditivo de continuidade, no início da conversa. E na maioria das operações, os caras deixam por último, caso... puta, a hora que eu falar aqui o preço, o cara... Ele vai falar que é mais caro porque é mais caro. O cara fica segurando a carta no final, porque ele é inseguro. Né? Se eu sei exatamente como fazer, eu antecipo e vejo se isso é impeditivo. Né? Inclusive para a gente poder continuar. Então, para mim é isso. Ir trabalhar no lugar onde ele acredita que aquilo vale a pena, o produto é legal, a empresa é boa, né? E depois buscar a qualificação. Agora, um ponto que eu digo para quem tá ouvindo, e principalmente para quem é mais jovem e tal, e quer empreender... Velho, todo empreendedor de sucesso é vendedor. Você precisa vender para tua equipe, você precisa vender para o teu sócio, você precisa vender para o investidor. Então, assim, o T. Harv Eker, ele fala, né? Antes de você empreender, ele até conta a história de quando ele trabalhou numa padaria, que ele queria abrir uma padaria, foi lá trabalhar numa padaria para entender quem era o fornecedor. Cara, antes de você empreender, tenha uma experiência em vendas. Porque além de te forjar com a resiliência, que é uma coisa que normalmente nós não somos treinados, eu acho que parte dessa geração mimimi que a gente tem é falta de porrada, é falta de passar por problema,
né? Então você vai ser treinado na resiliência. E segundo, você vai desenvolver a habilidade mais importante que existe, que é a habilidade de vender, de se comunicar, de passar uma ideia para frente. Mas eu não vou acabar esse podcast sem você me falar da tua opinião do home office. Vende home office. Cara, O que você acha time de vendas em home office, cara? olha, eu não vou falar pra você que não funciona a tua parte. E eu acho que se tem uma das coisas que a gente tá tanto tempo, Reis, né? Eu, você, nas redes sociais se expondo, levando pedrada, né? Passou pela arrebentação, que é aquela fase que você começa, você não é conhecido, aí tudo que você fala é picareta, empreendedor de palco. O cara Vendedor nunca, de curso. o cara nunca ouviu, ele nem nada, e aí vai escrever. Grande parte disso é porque a gente acaba trazendo aqui o que a gente aplica e colocando ponderações. Olha, o ideal é isso aqui, mas existe umas dificuldades do que é o ideal. A ponderação daquilo que é aplicado. Então, isso acho que dá respeito pela coisa que a gente fala. Você tem operações incríveis que trabalham de forma híbrida extensa, quer dizer, a maior parte fora do que dentro, e algumas 100% remota. Fantástico, eu acho que funciona, eu acho que é uma tendência muito grande. Mas agora eu vou falar da minha experiência. Você está perguntando para mim. As melhores, não vou falar as maiores, as melhores operações comerciais que eu conheço, independentemente do segmento, elas são presenciais. Acabou. O resultado é o pai da razão. Ponto. Nós estamos fazendo, inclusive, essa transição dentro dos seios. Nós temos incríveis talentos que vão ficar à distância, alguns incríveis talentos que já conseguiram, mas a metodologia toda vai ser para ser interna. Toda. Porque as melhores operações, as que mais estão arrecadando, mais crescendo, com maior lucro, todos os indicadores são as operações que estão sendo presenciais. Eu não tenho como. A resultado é a pai da razão, Reis. Como é que eu vou brigar contra isso? Né? E justamente muitos gargalos que a gente viu, por isso que as operações estão sendo presenciais, a gente viu pela questão de distância. Porque não é só ferramenta. Existe uma cultura. Existe alguns timings. Né? A gente está colocando o marketing junto ali com vendas. Cara, na hora do almoço, 11 da manhã, o número não tá bom, cara, o gráfico tá ali na TV, o head de vendas levando vai falar com o head de marketing. Você tá falando agora rampando, tá falando agora, eu tô sentado aqui. Você gaguejou. Fernando, olha, vou aproveitar, meu gerente tá passando aqui, ele queria bater um papo. Pronto, eu já acerto agora pro negócio. Agora, eu tô com uma operação lá com 8, 9 pessoas, vamos ser o seu coordenador. Eu tenho que escutar a ligação das 8 pessoas, por exemplo. Eu só vou fazer isso. Então tem muita coisa que em venda, cara, principalmente energia, né? Pôr dinheiro pra parede, tambor, cara, ganhou, pôs sino. Ó, cara, o negócio tá também empacado. Galera, R$300, tá aqui em cima da mesa, ó. Quem fizer a primeira venda aqui daqui até 1h da tarde, pode levantar e pegar. Cara, isso aqui tem um negócio que não tem ainda, tá? Não tem ainda. Então essa é a minha opinião. Ah, Thiago, a opinião é essa. Então beleza, a sua opinião é essa, eu te respeito. A minha opinião é que a equipe interna, a equipe presencial funciona melhor muito melhor que a equipe remota. Ponto, acabou. Cara, eu sempre parto do princípio de que tem pessoas mais inteligentes do que eu e pessoas com mais sucesso do que eu. Então, em vez de eu tentar ditar regra ou falar que eu sou... Cara, vamos analisar. Guilherme Bentimol tinha se desfeito de todos os escritórios da XP e voltou para o presencial. Cara, a EQI, que é a principal braço, né? Agora virou corretora, inclusive, da BTG, tá com 31 bi de custódia e a meta é de 50 bilhões esse ano. 50 bilhões Caraca. De custódia. Os caras gigantescos. Vão contratar 490 pessoas para o comercial. Tem prédio de vendedor lá. 100% presencial. Então... Não tem uma operação como aquela que eu conheço de ter 100% presencial. Marketing. 100% presencial. Velocidade de aprendizado, troca, cultura e outra. Você que é funcionário de uma empresa, né? Você trabalha nos seus clubes, você tem a oportunidade de tomar um café com um Concer. Cara, tu vai abrir mão desse negócio pra ficar em casa no home office? É isso aí. Trabalhando de pijama e pantufa? Pelo amor de Deus. Cara, não tem como. Não tem como, cara. Esquece. Produtividade, esquece, cara. Talvez, se quiser botar um dia lá pra... Mas você sabe. Quiser botar sexta-feira, você sabe. Exatamente, cara. Eu quero colocar sexta-feira. Acho legal. Às vezes o cara tira um tempinho mesmo ali, ele consegue levantar, ir no cartório ver o negócio, pegar um remédio. Beleza, tá? Mas saiba que aquela sexta-feira não é igual segunda, terça, quarta, quinta lá dentro. Acho que beleza. Acho que é alinhamento de expectativa. Vamos ter sexta-feira ou segunda e quarta. Eu já sei que segunda e quarta e sexta não vão ser os dias mais produtivos. Se isso tá dentro do teu negócio, beleza. Até porque eu acredito muito, acho muito legal essas histórias de venda sexta-feira, final da tarde, à noite e tal. Cara, mas vamos ser sinceros. Pô, se for um pouquinho organizado, não sei o quê, vamos pegar o cara famoso que ficou lá, cara. Quem fez. Meio-dia. Cara, deu meio-dia, quem fez. Pô, você não faz muito mais depois ali. O cara não quer não tá com o mesmo tesão pra te receber sexta, 4h30 da tarde do que ele tá na segunda. Você entendeu? Então ninguém tá com tesão depois das 12h30 da tarde na sexta-feira. Então assim, pô, aí eu provoco o vendedor.
se tudo quase depende do seu último dia de vendas, ou sempre depois de sexta-feira, cara, tem alguma coisa errada. Porque o cara que compra também não tá com o mesmo tesão que você. Então alguém tá provavelmente cometendo bastante erro. Aí se toda sexta-feira, final da tarde, é o único dia que você consegue para bater suas metas. Com certeza, cara. Gratidão por esse bate-papo. Obrigado. Aula. Obrigado pela aula. Total. Uma aula. Leozinho, tem um presente pra galera que ficou até o final. Tem um presente. Boa. Vai Primeiro, lá. quem quiser trocar ideia contigo, qual o melhor canal? Cara, acho que pelo Instagram, porque lá no Instagram tem o Linktree lá na bio, tem todos os canais, né? O nosso YouTube, tem o Teu Instagram é Thiago Concer Oficial. Thiago Concer Oficial. Aí já, lá tem tudo lá. Aproveita e já fala o seu. Thiago.reis.gm, manda mensagem. Manda uma mensagem pro direct do Thiago, escrito curso de prospecção. Você vai ganhar um presente lá. Boa. Pra cima, galera.